Hoje eu quero mostrar dois vídeos para vocês da live de ontem do Bolsonaro. No primeiro vídeo ele diz o seguinte aqui, ouçam. Só para complementar, sobre o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. Já tem o Bolsonaro aqui falando de vaga no Supremo e que caso algum ministro do Supremo desapareça, que ele vai recomendar o Augusto Aras para ser ministro do Supremo. Essa frase é extremamente problemática por muitos sentidos. Geralmente, essas vagas no Supremo nem sequer são debatidas porque é falta de bom senso, né? Falta de respeito, na verdade, pelos ministros lá, que são pessoas que ficam em cargo vitalício, ou seja, até se aposentarem ou até falecerem. Então, dando a entender que surge uma vaga por desaparecimento de um ministro, isso é muito grave. Isso aqui joga uma mensagem para as pessoas. Você tem agora uma série de tensões aqui entre Bolsonaro e Supremo, particularmente contra o Alexandre de Moraes, que agora está numa investigação, no inquérito de fake news, e que está chegando na base bolsonarista de influenciadores, pessoas que ajudaram a eleger o Bolsonaro e que ainda mobilizam a base de apoio do presidente. E isso gerou muita faísca nesses últimos dias. A Sarah Winter, por exemplo, que é a líder de um grupo paramilitar, os 300 do Brasil, ameaçou o ministro, disse que ia dar um soco na cara dele se encontrasse na rua, convocou as pessoas para ir na frente da casa do ministro para que ele desistisse de ser ministro, para que ele abandonasse o cargo dele, ou seja, o tom está bastante inflamado e uma fala dessa do Bolsonaro não ajuda nem um pouco a apaziguar os ânimos. O que é mais grave, na verdade, é dar a entender que um ministro do Supremo possa desaparecer. O que ele quer dizer com isso fica aberto à interpretação. Já o segundo vídeo é esse aqui, vamos assistir. Lá. Selva. Pessoal, você tem uma pessoa daqui? 3 pessoas, mas eu tomo leite também. Então a gente tem uma cena aqui aparentemente que não diz nada, né? Totalmente descompromissada. Você tem Bolsonaro aqui e os outros dois participantes, um deles da Caixa Econômica Federal, tomando leite. Não quer dizer nada, uma cena trivial, eles homenageiam aqui os produtores de leite. Esse era um desafio, a princípio, feito pelos produtores de leite. A Teresa Cristina também fez um vídeo bebendo leite, não quer dizer nada a princípio. O problema, e aqui vai parecer um pouco maluco o que eu vou falar para vocês aqui, mas a gente sabe que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, pode ter múltiplos sentidos. Pode ter aquilo que é evidente, aquilo que vem em primeiro lugar, né, aquilo que a gente disse, realmente as palavras que a gente mencionou, mas por baixo disso pode ter uma carga de sentido diferente. Então vale analisar essa cena porque aparentemente não é apenas isso. E para isso a gente vai ter que entender o que acontece nesse mundo agora da extrema-direita, da alt-right, desses grupos que se infiltraram no governo Bolsonaro e que, em essência, o que eles fazem é uma disputa cultural, é uma guerra cultural, e eles não têm a menor vergonha de falar isso. É uma guerra cultural, é uma guerra por supremacia de ideias, de conceitos e de posições. E que parte, na verdade, pela destruição de opositores ideológicos, né, políticos. Então, para isso, eu quero mencionar aqui uma thread no Twitter, escrita pela Nanda Xie. E ela diz o seguinte, que ela mostra essa cena do Bolsonaro bebendo leite com os participantes da live, e ela diz o seguinte: Bolsonaro fazendo uma referência e usando um símbolo neonazista. E ela vai explicar o que está acontecendo. Como eu disse, pode parecer doido a princípio, mas não é tão doido quanto parece. E daí ela fala o seguinte: Herder, mas ele só está tomando um copo de leite, muito provavelmente dirá algum minion. Tá bom, então você acha que essa cena ridícula, minuciosamente armada, é pura coincidência? Me poupe, gado. O bolsonarismo usa símbolos neonazistas, fascistas e supremacistas, sim. Ficou claro em diversos momentos, mas vamos falar especificamente desse copinho de leite. Ela põe o símbolo do copo de leite aqui, usado por diversos apoiadores do presidente aqui no Twitter. Esse símbolo do copo de leite é usado por bolsonaristas, por trumpistas também e por outros apoiadores de governos de extrema-direita no mundo. Daí ela diz o seguinte, prossegue aqui a Nanda Xie. A extrema-direita supremacista utiliza o leite como forma de imperar sua raça e genética. Os povos arianos, quando colonizaram alguns lugares do mundo, eles sintetizaram lactose nesses lugares. O History of Agriculture of the State of New York, em 1933, declarou que as raças que tomam mais leite são mais fortes fisicamente e psicologicamente e são mais duradouras. De todas elas, os arianos parecem ter sido os maiores consumidores de leite. Sendo assim, isso explicaria o fato deles estarem se desenvolvendo rapidamente. Sim, isso é muito bizarro.
mas era uma teoria bem aceita na época. Pasmem, até hoje, a direita neonazista europeia realiza atos para beber leite. Ela põe uma foto aqui de uma neonazista com um monte de potes de leite, aqui, um monte de frascos com leite. O leite é visto por eles como um símbolo de força e superioridade branca. Tem até um mapa no 4chan, os grupos da Deep Web, sim, aquele esgoto mostrando um mapa de lactose. Junto desse mapa grotesco, há poemas do tipo Roses are red, Barack is half black, if you can't drink milk, you have to go back. Que traduzindo, rosas são vermelhas, o Barack Obama é meio negro, se você não consegue beber leite, você tem que ir embora. Embora para a África, que fique mais explícito o negócio. Quando vocês virem perfis com o leite, né, o símbolo do copo de leite, leitadas, deixa o nome da pessoa te leitar, já bloqueie. Não dê palco para palhaço. Aliás, muitos desses perfis são influentes e são seguidos por importantes nomes do bolsonarismo. Pois é, nojento. Enfim, nada é por acaso. Resolvi trazer as informações que foram traduzidas de sites americanos. Não falamos muito sobre isso aqui, mas está acontecendo. Cada vez mais explicitamente, símbolos nazistas, supremacistas e fascistas tomam conta desse governo, divulguem. Me marcaram essa thread aqui, a princípio eu já tinha visto esses copos de leite em vários perfis bolsonaristas. Há vários símbolos que eles utilizam nas contas deles, nos perfis deles, né? Tem sapinho, por exemplo, que se refere ao Pepe the Frog. Tem vários símbolos que eles utilizam. Bandeira da Ucrânia também, que tem ucranizar, né? Que tem a ver com movimentos supremacistas brancos na Ucrânia, movimentos de extrema-direita. Tem vários símbolos que eles utilizam e um deles é o copo de leite. Depois de ver essa thread da Nanda, eu fui procurar sobre isso aqui, fui pesquisar sobre esse assunto e, de fato, tem muitas referências sobre isso. Então, que fique claro aqui, esse ato do Bolsonaro pode não dizer nada, pode não querer dizer nada, mas é muito difícil acreditar num governo que você tem, de fato, como eu disse, essa guerra cultural que está ali sendo instigada por participantes desse governo, pessoas que estão em altos escalões, como o Ernesto Araújo, como o Felipe G. Martins, que é assessor especial da presidência, como o Abraham Weintraub, como outros que estão abaixo deles e que têm essa mentalidade da extrema-direita, em alguns casos de supremacia branca, em alguns casos particulares de neonazismo. Aqui é importante retornarmos para a gente entender que como isso está presente no governo Bolsonaro, não é uma mera associação de ideias desconectadas, mas que tem isso dentro do governo Bolsonaro, foi o caso do Roberto Alvim. O Alvim, ele fez um vídeo institucional para anunciar um prêmio, para anunciar um concurso de artes que premiaria diferentes setores musicais, a alta cultura, né, que eles têm essa visão também de alta cultura, que também é uma visão bastante fascista em vários sentidos, de que existe uma arte de elite, uma arte elevada e outras artes inferiores, e que nós temos que prezar pela arte elevada e em detrimento das outras inferiores. Ele vai lá e faz um vídeo, publica esse vídeo. E será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. E uma jornalista vai lá e reconhece um trecho da fala do Alvim num discurso do Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda do governo nazista. E daí, outros elementos foram vindo à tona. A própria estética da imagem, o modo como ela foi composta, o quadro atrás, os elementos na mesa, o tom de voz do Alvim, o modo como ele se portou, o cabelo, ou seja, vários elementos que foram construídos intencionalmente, propositalmente, para transmitir uma mensagem que, em essência, é nazista. Você tinha um sujeito na Secretaria de Cultura divulgando um vídeo institucional com uma mensagem nazista. A gente falou muito sobre isso aqui, foi um tema que horrorizou o Brasil na época. Ele foi demitido não porque ele era nazista, não porque ele fez aquele vídeo, mas porque isso veio a público, porque isso ficou explícito. Enquanto era implícito, todos teriam ignorado, mas quando se torna explícito, quando alguém vai lá e revela a relação, daí ele foi demitido. Nesse caso do leite do Bolsonaro, pode não ser nada, pode ser mera coincidência, embora eu desconfie desse tipo de coisa. Mas pode ser que alguém tenha armado para que na live servissem esses copos de leite, para que os três bebessem ao vivo isso aqui, e fazendo uma referência, e aqui a gente vai entrar num tema muito específico nesse momento, que se chama dog whistles, que eu já mencionei aqui em outras circunstâncias, que em português seria apito para cachorro, porque o apito para cachorro tem uma frequência que a gente não consegue ouvir, mas o cachorro ouve, que é usado para descrever certas práticas na política de mandar uma mensagem que parece trivial para muita gente, parece que não tem um sentido profundo, mas que para alguns grupos específicos aquela mensagem tem um outro sentido muito mais significativo. Então, por exemplo, eu vou usar aqui alguns casos para vocês entenderem o que quer dizer. Quando um político fala, por exemplo, que ele defende a lei e ordem,
Isso tem um sentido bastante específico. Ou, por exemplo, quando ele fala que ele vai empreender uma guerra à droga, uma guerra às drogas. Quando eles falam isso, lei e ordem e guerra às drogas, a mensagem para quem ouve, olha só, você tem um político que vai enfrentar a criminalidade, que vai combater a violência urbana, que vai, sabe, defender o cidadão. Mas, para quem acompanha esses políticos, para quem sabe o que eles querem dizer, para quem entende o subtexto, né, para quem entende o que está implícito nessas expressões, isso quer dizer basicamente matar preto e pobre, ou encarcerar essas pessoas. Lei e ordem e guerra às drogas é uma guerra a pobre e a preto. Esse é o sentido dessas falas. Ou, por exemplo, que eu vou defender o cidadão de bem. Isso também tem um sentido diferente. Você tem a expressão aqui, quer dizer, por exemplo, pessoas que respeitam a lei e a ordem, né, que respeitam as leis, mas o sentido é muito mais específico. Para quem se identifica com esse tipo de coisa aqui, você está falando de um cidadão branco, geralmente, de classe média, defensor de certos valores específicos, família, propriedade, tradição. Ou seja, o termo pode significar algo na superfície, mas nas profundezas tem outros sentidos. E o leite também tem sentido. Eu fui procurar as referências aqui, encontrei um artigo acadêmico falando sobre isso, que se chama White Power Milk, Milk, Dietary Racism and the Alt-Right, que seria o poder branco do leite. O leite, racismo dietético e a alt-right. E eles mostram essas relações, eles mostram aquilo que a Nanda expôs ali, essa relação histórica entre tolerância à lactose, né, ou persistência à lactose, alguém consegue tomar leite, e pureza racial, né, essa associação que existe entre brancos e leite, e a intolerância à lactose com pessoas inferiores, de outros países, de outras regiões. Inclusive menciona aqui também a questão do soy boy, que é um tipo de expressão usada pelos shunners na Deep Web, ou por esses supremacistas brancos, ou por esses grupos na internet, que quer dizer alguém que é afeminado, que não tem essa pureza, não tem esse vigor, essa virilidade do supremacista branco, né, de quem é neonazista. Também tem um outro artigo aqui do New York Times, um artigo de 2018, que fala sobre isso, né, que traduzindo seria por que supremacistas brancos estão bebendo leite e por que os geneticistas estão alarmados. E fala sobre isso, sobre essa relação entre essa suposta pureza étnica, quem consegue beber leite sem problemas, sem intolerância à lactose, e a extrema-direita. E o fato é que a extrema-direita faz o tempo todo isso. E é curioso porque o uso desses dog whistles, eles são ambíguos, porque eles dão a entender uma coisa, e muitas vezes, quando você aponta isso, eles negam, não fiz isso, ou eu fiz porque estava brincando, e é geralmente o ponto no qual eles enrolam as pessoas, porque assim, eles usam a ironia. Se você olhar, por exemplo, agora, muitos perfis no Twitter, ou mesmo no YouTube, de bolsonaristas, você vai ver que eles utilizam uma estética flash wave, ou seja, tem os elementos ali digitalizados, alguns símbolos, que é utilizado por esses fascistas digitais, e eles põem isso aí dizendo que estão provocando as pessoas. Eu estou brincando com isso, né? Estou tentando tirar um sarro dos outros. E daí eles usam essa negação e ao mesmo tempo a defesa desses valores. Eu não faço isso ao mesmo tempo que eu faço isso. Eu estou bebendo leite numa live, não quer dizer que esteja sinalizando para a extrema-direita ou para supremacistas brancos, ao mesmo tempo que eu faço isso. Então eles jogam com essa ambiguidade, com essa dualidade. E aqui eu retorno ao caso do Alvin, que foi alguém que montou todo um cenário nazista, de apologia ao nazismo, um discurso nazista, e daí ele disse que estava brincando, que era uma ironia. Então ele faz de fato isso, ele joga a mensagem ao mesmo tempo em que ele recua. Não fiz isso. Não era essa a intenção. Eu vou citar outro caso aqui de dog whistle, que o Bolsonaro utiliza o tempo todo, que ele cita um versículo bíblico que é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ao fazer isso, embora no sentido mais rasteiro, ele queria dizer que ele defende a verdade, que ele é um defensor dos valores verdadeiros e que ele sabe que é verdade, no subterrâneo ele sinaliza para os evangélicos. Olha só, eu estou falando para vocês aqui, estou citando um trecho bíblico, estou citando um versículo bíblico e eu estou falando para vocês. Eu represento os seus ideais, represento aquilo que vocês pensam. Isso é feito o tempo todo, é feito no sentido positivo, quando você quer privilegiar um certo grupo, que não tem mal nenhum em fazer isso, muitas vezes, mas também pode ser no sentido bastante negativo e sombrio, quando você sinaliza para neonazistas, ou para supremacistas brancos, ou para extremistas de direita no Brasil e no mundo. O Trump é um que faz muito isso também, que joga com esses símbolos, que joga com essa linguagem que tem múltiplos sentidos, diferentes camadas de significado, um superficial e outros que vão se aprofundando em um terreno bastante arenoso e bastante complicado. Mas uma coisa é fato, talvez nem o Bolsonaro saiba disso. Aqui eu preciso dar o benefício da dúvida, né? Talvez nem ele saiba disso. Tenha vindo o leite lá, ele fez isso e não sabe aquilo que significa.
justamente porque eles são bastante toscos. Mas, por outro lado, já há muitos indícios de diferentes integrantes do governo Bolsonaro que eles sabem o que eles fazem também, que eles fazem intencionalmente isso e que eles têm um objetivo bastante nefasto por trás também desses atos. Eu vou mostrar para vocês aqui todas as referências que eu mencionei aqui, os links para esses artigos, o link para a thread da Nanda Xie, confiram. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. Se vocês viram essa cena ontem, se vocês conhecem essa relação entre leite e pureza étnica, né, estabelecida pela extrema-direita, pelos supremacistas brancos, se você já viu isso antes, se faz sentido associar uma coisa com a outra aqui. Eu quero saber a leitura de vocês disso, porque me parece que existe a relação, mas quero saber o que vocês pensam. Se é forçar demais o vínculo, você tem um governante que é autoritário, que pôs uma série de pessoas ali dentro do governo dele que tem relação com o nazismo, como no caso do Alvim, com supremacia branca, com eugenia cultural, como disse já o Alessandro em outra circunstância. Tem um guru que defende ideais bastante complicados também, bastante toscos, ou seja, a relação pode haver. Mas o que vocês pensam sobre isso aqui? Confiram as referências e me digam o que vocês pensam. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!